Tiago, capítulo 5, no curso Fé, está aqui na lição de hoje. Eu te mostrar aqui, se você não tem, adquira um para você, para sua esposa, para seus filhos e para sua sogra, que a sogra tem que ser abençoada também. Então, abençoa a sogra. Irmão, abençoa seu cunhado, que seu cunhado não vai ficar pegando dinheiro emprestado contigo e não paga. Diga, graças a Deus, quem tem um cunhado que pega dinheiro emprestado. Significa que você tem dinheiro para emprestar, você está dando condição. Hein? Hoje, Tiago 5, versículo 14 e 15, Tiago fala sobre... É uma pergunta. Claro que nós vamos ler outra coisa, mas eu quero mostrar para você que em todo o capítulo 5, Tiago trata de um mesmo assunto, oração. Oração é uma boa base juntamente com a instrução. Oração e instrução é a base para você resolver qualquer problema. Não adianta você orar sem saber sobre o que você está orando. E não adianta, né, só você ter a instrução e não orar sobre a instrução que você recebeu. Eu acredito que seja, por exemplo, o cristão que não ora como aquela pessoa que vai na faculdade e estuda, mas não exerce o que ela aprendeu na faculdade. E tem aqueles outros que fizeram a faculdade da vida, né? Então, a pessoa, com o que ela aprendeu na vida, ela nunca põe na prática. Porque, às vezes, você não precisa fazer uma faculdade. Basta você ter conhecido bons avós, bons pais, trabalhadores e instrutores que vão te dar uma bela de uma formação. E se você colocar isso na prática da sua vida, você vai mudar as suas condições. Então, Tiago, ele começa dizendo assim, está alguém entre vós doente? Não deveria, né? Como diz o missionário. Está alguém triste no meio do povo de Deus? Não deveria, mas tem gente que fica. Nós não deveríamos ficar doentes, mas ficamos doentes porque alguns dizem, por exemplo, que doença não é para dar em árvore, mas acontece que tem árvore também que fica doente. Mas ele diz, se está alguém doente, você não tem que ficar lá curtindo a doença, a enfermidade. O que você precisa fazer? O meu conselho, a primeira coisa é, ore você. Tente você resolver o problema. Não conseguiu resolver o problema? Você tem duas alternativas. Uma delas é você usar a fé e a outra é você usar a ciência. A fé manda você chamar o pastor da igreja e o pastor da igreja vai orar por você e vai te ungir com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé, que é o versículo 15, salvará quem? O doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, nem toda doença é proveniente de um pecado. Mas se for por causa de um pecado, como Jesus falou lá em João capítulo 5, aquele homem que era paralítico, ficou 38 anos paralisado, e Jesus, encontrando ele lá no tanque de Betesda, na casa de misericórdia, Jesus disse para ele, né, lá no templo, quando ele foi curado, vai e não peques mais para que coisa pior não te aconteça. Então, isso mostra que aquela situação veio proveniente de um erro que aquele camarada cometeu. Jesus está ensinando ele para que aquilo não voltasse mais na vida dele. Então, existem situações que você resolve isso nesse sentido. E a outra coisa, você orou, foi na igreja, pediu oração, não resolveu, irmão, vai no médico. E se você foi no médico, por exemplo, vem na igreja, pede oração, fala, você tem que procurar resolver o seu problema. Você não tem que ficar dando tempo para a doença, como você não tem que ficar dando tempo. Aqui Tiago está falando de doença. Mas um pouco antes, Tiago está falando de problemas financeiros. Né? Porque, às vezes, você não tem uma doença, mas você está com um problema financeiro. Então, o que você faz? Ao invés de você pedir dinheiro emprestado,
Vai falar com o seu pastor primeiro, meu Deus do céu. Vai buscar uma orientação, uma direção, uma oração. Eu me lembro de um irmão que uma vez ele viajou comigo e um dia, 2 horas da manhã, ele bateu na porta do quarto do hotel onde a gente estava e ele falou assim: pastor, eu não estou conseguindo dormir. Ele já estava com uma ansiedade tão grande que ele não conseguia mais controlar. E ele disse: já que hoje eu estou tão perto do Senhor, eu queria que o Senhor fizesse uma oração por mim. Eu orei por ele, dei uma palavra para ele, orei por ele. Ele voltou para o quarto dele, eu falei: pode voltar, deitar, você vai dormir. Agora, logo mais pela manhã, isso era 2 horas da manhã, logo mais pela manhã eu quero conversar com você. Aí nós vamos conversar na hora do café, 9 horas eu vou tomar o café, a gente vai conversar. Por quê? Porque eu tinha que saber por que ele estava angustiado, por que ele estava ansioso daquela forma que ele se encontrava. E aí, na conversa com ele, né, ele estava endividado, devendo, na época, R$ 1.200.000. Não sabia o que fazer para pagar, para sair daquela dívida. Né? Ele tinha até um certo patrimônio, mas não achava viável desfazer do patrimônio para poder quitar a dívida e sair daquela situação. Ele queria meios de sair daquilo sem desfazer do que tinha. Mas, quando ele veio conversar comigo, eu ouvi as ponderações dele, aconselhei ele dentro do que a Bíblia diz, né? E dentro das condições que ele possuía. Ele foi lá, resolveu o problema, pagou a dívida e acabou aquela aflição, aquela angústia. Se ele tivesse conversado antes, ele não teria ficado sofrendo aquele tempo todo. Às vezes existem pessoas que elas estão sofrendo porque elas se fecham. Alguns até dizem assim: mas eu não vou ficar falando da minha vida para todo mundo. Eu concordo com você. Mas eu te dou um conselho. Se você olha para alguém, ou para mim mesmo, e você não se sente confortável de falar de sua vida, pergunte para Deus com quem você deve falar. Nem possível que em toda essa Cuiabá, ou nesse Mato Grosso, ou nesse Brasil, Deus não tenha um servo dele para te aconselhar e orar por você e resolver teu problema. Nem possível. Eu me recuso a acreditar que Deus não tenha. Porque eu te garanto que você não precisa sair daqui do Brasil. E se fosse preciso, por quê? Porque Naamã saiu da Síria para ir até Israel para poder falar com o homem de Deus para resolver um problema que ele tinha. Se for necessário, vá buscar, irmão, vai atrás, mas resolva o seu problema. Não fique carregando o sofrimento. Não fique carregando a dificuldade, ou tentando achar que o tempo é o Senhor da razão, vai resolver tudo, que não vai. Tiago está dizendo: não deveria estar, mas se está, procure o presbítero. A palavra presbítero, por exemplo, não se refere nem a pastor. Se refere a um obreiro, a uma pessoa que serve a Deus, que faz a obra de Deus, que prega o evangelho. Não precisa nem ser um pastor, não. Alguém que, por isso que eu estou falando com você, nem é possível que em Cuiabá Deus não tenha um servo dele para te ouvir e para te aconselhar e para orar por você e ajudar você a resolver seu problema. Né? Muita gente, às vezes, não faz isso e, por causa disso, fica sofrendo em certas situações, no casamento. Você está com problema no relacionamento? Vai procurar ajuda. Não tem pastor? Procura um terapeuta, procura sei lá quem. Pergunta para Deus, irmão. Volto a afirmar para você. Não sabe quem procurar? Procura alguém que Deus te indicar, para você não ficar ali carregando aquele peso sozinho. Porque essa pessoa, por exemplo, muita gente quando vem comigo diz assim: pastor, Deus mandou eu vir aqui conversar com o senhor. Bom, se Deus mandou, ele também já me deu
os equipamentos necessários para poder ajudar aquela pessoa. Eu acredito dessa forma. Se Deus mandar você procurar alguém, você pode ir naquela inteira certeza que a pessoa tem a solução para você. Agora, quando a pessoa chegar ali para conversar com você, ouça e receba o que a pessoa vai lhe fazer, o que a pessoa vai lhe orientar e o que a pessoa vai fazer por você. Receba aquilo dali. Se você, por exemplo, disser, não acredito que isso funcione, então não procure ninguém. Continue tentando resolver o teu problema, então. Porque a partir do momento que você vai no médico, é o médico que sabe o que deve ser feito. Se a gente soubesse, a gente não procuraria ele. A mesma coisa. A partir do momento que você procurou um profissional, é ele que vai te conduzir dentro daquele processo. Se você não aceita ser conduzido dentro daquele processo, acredito que o próprio profissional vai se retirar, porque ele não vai concordar de te dar uma orientação e você seguir sua cabeça. Né? Então, por isso, se você está doente, se você está com problema econômico, se você está com problema de relacionamento, se você está com problema espiritual, seja qualquer que for o seu problema, procure alguém que ore, alguém que faça por você o que Deus chama de oração da fé. Porque a oração da fé, ele diz, salvará. A oração da fé vai mudar aquela situação. Não é a oração da incredulidade, não. Mas eu quero te trazer aqui para o início do capítulo 5, eu quero falar com você exclusivamente também agora sobre dinheiro. Eita, glória, diga assim, esse é um assunto bom. Aí, vamos lá. Hoje é dia de trabalho, né? Já pensou que tristeza? A pessoa trabalha. Claro que eu não estou falando de você, irmão, que graças a Deus, diga assim, graças a Deus, isso não é comigo. Mas tem gente que está trabalhando há tanto tempo, trabalha e olha para trás e não vê resultado do trabalho que já teve até agora. Não é o seu caso. Pastor, pior que nem INSS eu paguei para poder aposentar. Pois é. É complicado, né, irmão? Não, pastor, quando eu ganhei dinheiro, não comprei nem umas casas, uns barracos para poder viver do aluguel. Que ganhei. Outro dia teve um irmão que ele falou comigo assim, pastor, eu já tive coisa assim de pegar na mão 150, 200, 300 mil reais e aquilo tudo evaporar, sumir, desaparecer e não ficar nada comigo. Hoje eu quero um prato de comida e estava vivendo por causa de um salário mínimo que ele conseguiu uma aposentadoria pela idade. Duro, né? Pois é. Mas vamos aqui. Diz assim, eia, pois agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de quê? Hão de vir. Olha que palavra dura que Tiago estava proferindo naquele tempo, e não é diferente em muitos casos hoje. Deus não é contra você ter riquezas. Abraão era rico, Isaac era rico, Jacó era rico, Davi era rico, Salomão foi o mais rico de todos eles. E não é a riqueza que mexe no caráter de uma pessoa. A pessoa sem caráter, ela é com dinheiro ou sem dinheiro. O dinheiro pode dar a ela a condição dela mostrar o caráter depravado que ela já tinha, mas não foi o dinheiro que corrompeu ela. Dinheiro não corrompe. Por que o dinheiro não corrompe? Por uma coisa. Satanás deveria ter proposto para Deus, se o dinheiro corrompesse, não era tirar o que Jó tinha, mas dobrar a riqueza dele. Dobra a riqueza dele que ele vai deixar o Senhor. Mas Satanás propôs que Deus tirasse o que ele tinha. Aí você vai ver, não, pastor, mas o dinheiro não é bom não, porque Paulo falou. Não, preste atenção que Paulo falou assim, o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro que é o problema. Dinheiro é bênção. E Deus quer nos abençoar com dinheiro. Só que eu tenho que saber
lidar com o dinheiro para que o dinheiro não me torne o meu Deus. Jesus, por exemplo, disse que nós não podemos servir a Deus e às riquezas, ou a mamon, que Jesus chamou. Ou é um, ou é o outro. Mas significa, se eu correr para o lado da riqueza, eu posso ter o dinheiro e estar sem Deus. Agora, se eu ficar do lado de Deus, eu tenho Deus e tenho também o dinheiro. Porque o problema não é eu ter o dinheiro, é o dinheiro me ter. Quando é que o dinheiro me tem? Por causa do que Tiago está dizendo aqui sobre os ricos. Qual era o problema? Era eles serem ricos? Não. A forma como eles adquiriram a riqueza. Como é que eles adquiriram aquela riqueza? Ele diz assim, as vossas riquezas estão o quê? Apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Então veja bem, o que esses camaradas fizeram? No caso deles, por exemplo, o que eles adquiriram, Tiago está dizendo que enferrujou. Você pega, por exemplo, uma máquina velha, deixa ela no sol, na chuva, deixa ela no tempo, depois você tenta mexer com ela para você ver, vai criar ferrugem. Se for carro, por exemplo, às vezes não vai nem ligar, a bateria vai pifar, os cabos vão estar tudo ali oxidado, não vai pegar, passa nem corrente para o alternador, aquela coisa toda, tem que tirar tudo aqui dali e limpar. Por quê? O que acontece? Deixa eu pregar, mas o que acontece? A pessoa fica com a vida dela, apesar dela ter as coisas, como aqui Tiago está dizendo, que eles tinham a prata, eles tinham o ouro, mas eles estavam emperrados, paralisados, estagnados, atrofiados, impossibilitados. Você vê, por exemplo, quantas pessoas, às vezes elas têm dinheiro, mas não têm sossego, não têm paz. Elas têm dinheiro, mas elas não têm nem saúde para desfrutar do dinheiro que têm. Às vezes elas têm o dinheiro, mas elas não têm disponibilidade nem para poder desfrutar do dinheiro que têm. Se você pegar, por exemplo, a sua Bíblia, lá em Eclesiastes 5, no versículo 19, o Salomão, que foi um homem sábio, ele diz: quanto ao homem a quem Deus deu o quê? Então Deus não é contra dar, ele não é contra a riqueza, até porque ele dá. Se ele fosse contra, ele não daria. Quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda. O que é fazenda? Fazendas são bens. Deus não é contra você ter seu carro, se for bonito, novo, ainda é melhor ainda, para não ficar passando raiva na rua, pegando no meio da água, parando. Deus quer que você tenha uma casa boa, que você more aconchegante, que você more confortavelmente. Deus não é contra a mordomia, não, meu irmão. Deus é contra a avareza. Aí é outro departamento. Aí é outra coisa. Porque tanto que ele está dizendo, a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer. O caso que eu acabei de te falar. Tem gente que tem, mas não pode desfrutar. Eu conheço pessoas, por exemplo, que têm dinheiro para comprar uma sorveteria, mas não pode tomar uma bola de sorvete. Por quê? Porque a glicose pula lá a 1000. Tem o dinheiro? Tem. Mas tem uma doença que impossibilita aquela pessoa de desfrutar daquele dinheiro que ela possui. Quantas pessoas às vezes têm dinheiro, mas não pode nem se locomover de onde está,
porque está em cima de uma cama, de uma cadeira, impossibilitado de sair dali, de praticar um esporte, impossibilitado até de fazer uma viagem, né? Às vezes a pessoa não tem condições de fazer, e ele diz, e tomar da sua porção e gozar do seu trabalho. Tem o dinheiro, ainda está ainda produzindo, trabalhando, isso é o quê? Um dom de Deus. O que é o dom? Dom é uma capacidade. Dom é uma bênção que Deus concede. Dom é uma habilidade que Deus dá para que eu e você possamos trabalhar, estarmos trabalhando, desfrutando do trabalho, porque a vida, meu irmão, não é só trabalhar. Até tem um camarada, eu estava rindo para caramba, que me mandaram um vídeo desse sujeito. Ele é eu esqueci o nome dele, ele é acho que um youtuber, parece, não sei, não sei o que ele é, mas me mandaram um vídeo dele e ele estava dizendo para um cara que quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Né? Eu achei interessante as colocações dele, né? Porque às vezes tem gente, por exemplo, que trabalha demais, não tem tempo de estudar, de se qualificar melhor, não tem tempo de se relacionar, de conversar, de estar com a família, de um passeio. Às vezes tem gente que trabalha tanto que não tem tempo nem de vir no culto, de tanto que a pessoa trabalha. Aí você fala com a pessoa, né, você tem lá um aniversário, um casamento, alguém da família, você pega, liga, a pessoa diz, não, estou ocupado demais, eu estou trabalhando muito, eu não tenho tempo de ir nessas coisas não, rapaz. Daqui a pouco você está lá no cemitério enterrando aquela pessoa. Agora vai ter todo o tempo do mundo, né, para estar deitado naquele negócio ali com uns palmos de terra em cima dela. Que coisa, hein? Ou seja, é uma pessoa que não desfrutou do que ganhou. É uma pessoa que não desfrutou do que trabalhou para poder alcançar. Deus quer que você tenha, Ele te dá, para você desfrutar, porque a vida não é só trabalho, a vida não é só riqueza, né? A vida é uma habilidade que Deus te dá para você saber conduzir, porque não pode ser nem 8, nem 80. Deus não te dá para você se tornar ganancioso, avarento, para você, por exemplo, cometer maldade com aquilo que Deus te deu, de você entesourar, de você segurar para você, de você não abençoar ninguém. Não estou falando de trazer para a igreja, não, irmão. De você ajudar alguém que não tem condições, que não tem a habilidade que Deus deu para você, que não tem a capacidade que Deus lhe deu, mas você recebeu isso e você abençoa aquela pessoa para dar a ela uma condição de vida também melhor. Mas não, o que a maioria das pessoas fazem? Elas entesouram. E é interessante, porque às vezes tem uma história que São Carlos 14, versículo 10. Vocês sabem onde está escrito, não? Pois é, São Carlos 14, 10. Um camarada, acho que foi parente do pastor Tony. O pastor Tony está ali. Foi parente dele. Por isso que o pastor Tony foi lá para a Argentina. Aí disse que era um argentino, né? Não era argentino, não. Eu não sei quem era o cara, não. Vamos deixar o santo quieto, né? Mas foi verdade, viu? Verdade, entre aspas, o que eu vou te dizer, porque eu não posso falar tudo nas palavras que eu precisaria te contar. Então, você entenda que é uma metáfora, né? É uma parábola. E parábola Jesus não explicava, ele só contava. Mas que tinha um camarada que ele era um negociante, né? E ele fazia bastante negócios assim com o exterior, com aquele pessoal lá de cima, né? lá do Xinxim. Aí, né, que era um negociante assim com internacional, camarada, cara top, o camarada. E o camarada, ele tá só que ganha dinheiro, irmão, e ganha dinheiro daqui, e ganha dinheiro. O cara era casado, a mulher dele, né, era um motorista que levava ela no salão, levava ela no supermercado, levava ela no cinema, levava ela, o motorista leva lá, deixa lá, depois vai buscar. O marido não tinha tempo, porque o negócio dele era trabalhar, botar a empresa para crescer, e a empresa dele desenvolveu, cresceu, e ele tinha negócios internacionais, a coisa grande. Depois,
Depois, passado um tempo, a morte veio com ele. Ele disse: está vencendo teu tempo. Daqui 3 meses eu venho te buscar. Ele falou: não, espera lá, porque eu tenho um negócio para me poder fechar com os chineses, que é um negócio da minha vida, cara. Vai ser uma coisa que vai arrebentar a boca do balão, um negócio que eu não posso, a minha empresa vai dar uma guinada. E a minha vida profissional vai mudar logo agora que eu comecei a ganhar, que eu estou por cima da onda. Tu vem com essa história? Não. Volta daqui 6 meses. Daqui 6 meses a gente está tudo bem. Aí passou, irmão, ele fechou o negócio com os chineses, o negócio arrebentou. Chega os 6 meses, a morte aparece. Ele disse: vou te levar. Ele disse: não, espera lá. Eu estou fazendo um negócio com os americanos, cara. Um negócio top, rapaz, vou dominar praticamente, ó, a Ásia, a América, o ciclo está fechando, a empresa está decolando, nunca vi tanta grana na minha vida, dinheiro está pulando para tudo quanto é lado, e a minha empresa está crescendo e tu quer me levar agora? Quem vai gastar esse dinheiro todo que eu ganhei, que eu tenho aí? A morte virou para ele: não se preocupe, quem casar com a sua mulher vai gastar tudo. Então... Esse era o cara que só gastava para poder acumular. Ele não gastava, ele acumulava. Não tem problema você gastar, irmão, desde que seja seu, né? Que você ganhou de uma forma correta, não tem problema gastar, não. Você pode desfrutar disso, né? Ter uma vida, porque, na verdade, por exemplo, a palavra riqueza não é você ter somente bens. Você pode ver que ele coloca aqui, ó, riquezas e bens. Porque tem gente que não tem bens, mas é rico. Você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa vitoriosa, você é uma pessoa que conquista as coisas, você não tem falta, você tem saúde. E quando vem uma doença, você tem disposição para enfrentar, você supera ela, você tem uma fé que avança, então você é uma pessoa rica. Agora você tem uma casa, um apartamento, uma fazenda, ser do agro, aí já é outro assunto. Mais rico tu é. Então Deus te concede tanto a riqueza quanto os bens. Ele deseja te dar isso. E ainda você ter o poder para desfrutar delas. Não é só aquela coisa de você entesourar, como esse sujeito que só queria ganhar, e a coitada da mulher não dava um passeio, ele nunca tinha tempo para sair com ela, ele nunca tinha tempo para ela, só tempo para ter gente que é só para isso, é só para ganhar dinheiro, trabalhar. Eu acho engraçado, até assim as pessoas colocam aqueles adesivos assim na traseira de carro, que eles dizem: é tudo pelos meus filhos. Sabe o que eu já ouvi de muitos filhos? Eu não queria nada, só queria que meu pai estivesse aqui. Eu só queria que ele fosse jogar um futebol com a gente. Eu só queria que ele saísse, levasse a gente num lugar para tomar um sorvete, tomar um café, ou sei lá, qualquer coisa que a pessoa goste. Mas a pessoa nunca tem tempo. Por quê? Porque, pastor, eu tenho que ter meu pé de meia. Você já viu? Pobre é uma desgraça para isso, irmão. Todo pobre quer ter o tal do pé de meia. Sabe por quê? Porque Deus não é capaz de te dar uma meia, quanto mais um pé. É difícil, irmão. É complicado demais quando a gente quer ter o tal do pé de meia. É o ditado que todo mundo tem que ter algo para dizer que é seu, né? Minha casa, ainda que seja minha casa, minha dívida, é minha casa. A casa é minha, tem que ter algo para chamar de seu. Não, porque eu preciso, pastor. Irmão, você não precisa nesse desespero. Claro que também você não tem que ser um gastão, sair gastando tudo que Deus lhe dá.
né? Deus te dará as condições se você for uma pessoa organizada. Você não precisa ser avarento, mas também você não tem que ser um gastador. Parece um governo que a gente tem por aí, gasta o que não tem, mas larga para lá. Mas vamos passar para coisa boa, né? Porque Deus está dizendo assim, olha, a vossa prata se enferrujou, e a ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Aí o versículo 4 diz assim, eis que o salário dos trabalhadores. Por que que emperrou e por que que eles não cresciam? Porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, eis que os salários dos ceifeiros, ou dos trabalhadores, que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Eita glória a Deus, olha para cá, irmão, olha o perigo que você corre aqui. Ó. Primeiro, irmão, você chamou uma pessoa para trabalhar com você, você combinou o pagamento com essa pessoa, concluiu, pague. Não diminua, não retenha, não segure, e não prenda o que é da pessoa. Naquele tempo, por exemplo, até um pouco tempo, né, do meu avô cansou de me contar a história que ele dizia que ele ia lá, trabalhava um dia de serviço, no final, era pago com uma rapadura. Rapadura para você adoçar o café. Antigamente não tinha açúcar. Você era pago com 2 quilos de feijão, que chama um prato de feijão, né? É uma medida, é mais ou menos 2 quilos. O cara te daria ali, era tipo escambo. Você trabalhou no final do dia. Antigamente, por exemplo, Deus proibiu, por exemplo, em Deuteronômio, Deus proibiu que o povo de Israel, eles retivessem o salário do trabalhador no final do dia até o sol se pôr. Dá ele o dinheiro dele, que é para ele ir para a casa dele, é para ele comprar o que ele precisa, porque o camarada vivia daquilo. É a mesma coisa. Tem pessoas que elas tinham um costume. Eu passei no estado, não vou falar onde foi, Minas Gerais, Rio de Janeiro, dá para contar isso. Lá tinha uma loja, que tinha gente que comprava nessa loja, porque todo final de ano, o que o dono da loja fazia, irmão? Ele era um cara inteligentíssimo. Ele tinha um cartão próprio da loja, o cara era muito rico. O que as pessoas faziam? As pessoas compravam, a entrada já era o pagamento do produto. Então ele não tinha prejuízo nenhum. Pelo menos está pago. Mas ele fazia as prestações. Aí as pessoas compravam, só dava aquela entrada e não pagavam o restante. Chegava no final do ano, ele apagava a dívida de todo mundo para as pessoas fazerem o quê? Comprar de novo. Agora olha para cá. Tinha gente na igreja onde eu fui pastor que fazia isso. Já comprava para não pagar, para chegar no final do ano, sem isentado e pagar de novo, e comprar outra vez, sabendo que não ia pagar. Olha a mentalidade, irmão. Uma vez eu combinei um serviço com um camarada. Antes de ser pastor, eu era eletricista. Então, sempre trabalhei com a luz. Melhor do que com as trevas, né? Aí, energia, poder, força. Né? Já, desde lá de trás. Sem Deus, já trabalhava com a força, com a energia. Aí, eu combinei um serviço com um camarada. A minha esposa, às vezes, ia para lá comigo. Eu trabalhava até 11, meia-noite, 1h da manhã, até eu ter força suficiente para poder trabalhar. Eu estava trabalhando. O cara está na casa dele, dormindo, divertindo com os amigos dele. E ele imaginou que eu ia levar uns 15 dias para fazer o serviço que eu fiz em menos de uma semana. Aí, quando ele foi me pagar, ele falou, não vou te pagar tudo isso não, cara, porque eu achei que você ia levar 15 dias e você fez em menos de uma semana. Eu falei, quanto nós combinamos? X.
Então não depende quantas horas eu gastei. Você sabia que eu trabalhei até meia-noite, até 1h da manhã? Que eu vim para cá 5h da manhã, saía daqui meia-noite, 1h da manhã, porque eu queria terminar o serviço para ganhar o dinheiro rápido. Ele falou, não vou te pagar não, então não tem problema não. Eu vou desmanchar tudo que eu fiz e deixar aqui no chão, você paga outro para poder fazer. Não, tá bom, pode deixar que eu te pago. A gente não tinha combinado? Tem gente que é assim, você combinou, o que você combinou, honre a sua palavra. Deus jamais vai apoiar alguém que passe os outros para trás. Aqui, por exemplo, o que eles faziam? Amanhã eu te dou. Eles diminuíam o que era para ser pago para a pessoa, eles diminuíam para reter para os seus benefícios. Já viu aquelas pessoas que hoje, por exemplo, né, tem gente, claro que não é o nosso caso, mas tem gente que faz a aplicação do dinheiro para com juro pagar você, quando o dinheiro é seu? É isso aí que Deus estava condenando no meio do povo de Israel. A pessoa ia lá, trabalhava, tinha o direito a receber, o outro retinha aquele dinheiro. E não dava à pessoa o direito que ela dela. A mesma coisa, irmão, você vendeu algo para alguém, você trabalhou, prestou serviço para uma pessoa, e ela está te enrolando para não pagar, são as pessoas que têm esse tipo de comportamento. Ó, não seja assim, porque Deus condenou isso daí. E olha o mais grave, Deus disse assim, os camaradas que trabalhou no seu campo, se eles clamarem a mim, você está lascado comigo, porque eu vou te pegar lá na curva. Você está retendo indevidamente o que é deles. Você está diminuindo o que é do outro. Você está segurando o que não é seu. A primeira coisa, se a gente, por exemplo, se nós queremos que o nosso trabalho tenha resultado, é saber que o que é meu, o que é do outro, porque se ele clamar a Deus contra o que eu estou fazendo, Deus não vai ficar do meu lado, ainda que eu seja o cristão e aquela pessoa não seja praticante da fé cristã, que eu não estou tendo, mas estou escondido atrás da Bíblia. Deus não vai ficar do meu lado porque eu sou crente e estou vindo para a igreja, e aquela pessoa não vem. Como você vê, por exemplo, que aqui ele está falando, o pessoal de Israel costumava muito escravizar as pessoas, e Deus repreendeu eles muitas vezes em situações como estas, eles gostavam de fazer isso. E como tem pessoas que às vezes elas se aproveitam da condição que tem, como eu já vi, por exemplo, até certos empresários chegar para o trabalhador e falar assim, ó, está aqui, eu estou te dando isso aqui, se você quiser seus direitos, vai na justiça. Por quê? Porque ali ele gasta com advogado, mas não dá você. É seu. Mas ele não quer te dar. E você sabe quem é que está atrás disso aí, irmão? Por isso você pode ver que Deus está dizendo assim, ó, mas os ceifeiros que trabalhou no seu campo, e o salário dele está clamando. Deus está dizendo, eu estou vendo que você está diminuindo, você está retendo o que é dele, você está segurando a mão dele. E ele me clamou, e ele me colocou nesse negócio aí, porque quando ele diz assim, ó, os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos, quando fala Senhor dos Exércitos, está falando do Deus da batalha, do Deus da guerra. Às vezes, meu irmão, até por uma coisa, quer ver uma coisa como muitos têm diminuído seu salário? Tem até gente que diz assim, eu sei que você merece ganhar mais, mas eu só posso te pagar isso. Será que só pode pagar aquele mesmo ou será que só quer pagar aquilo? Eu já tive pessoas, por exemplo, que eu encorajei elas a sair de onde elas trabalhavam e trabalhar para elas. Por quê?
Porque você gera um recurso, por exemplo, se o camarada te paga 5 mil, você sabe quanto que ele ganha nas suas costas? É de 50 a 60. Ah, mas tem imposto, mas tem um monte de coisa. Pois é, mas não vai dar tudo isso. Porque se ele paga 5 de salário para você, ele vai juntar impostos aí, vai dar uns 8, 9, por aí, essa ideia. O resto tudo é lucro que você produz. Ah, mas o cara teve a ideia. Não estamos discutindo isso, irmão. Nós estamos discutindo uma coisa. Que às vezes tem gente que está te diminuindo, não valoriza você, vive às suas custas do que você produz. E às vezes, o que muitos de nós fazemos? Mas, pastor, é melhor pingar do que secar. Eu não estou pregando em ressurreição, me entenda. Eu não estou mandando você sair de onde você está trabalhando, eu estou te explicando uma situação que não é nova. Tiago escreveu isso aqui tem quase 2000 anos atrás. Deve estar, tem uns 2000 e um pouquinho de ano aí que ele escreveu isso. Né? Já acontecia naquele tempo, hoje acontece da mesma forma. E muitos só reclamam, outros aceitam e dizem, nós podemos fazer o quê? Você pode fazer como as pessoas aqui fizeram. O que elas fizeram? Clamaram ao Senhor dos Exércitos. Olha que a sua oração é capaz de afetar sua vida financeira, seus lucros, sua renda, seu ganho. Quer ver uma coisa? Uma irmã, num lugar do Brasil, ela chegou comigo e falou assim, pastor, eu estou pensando em processar meu patrão. Eu falei, mas por que você quer processar ele? Ah, pastor, porque eu estou trabalhando para ele e a gente era quatro secretárias lá no escritório dele. Ele era um advogado. Eu estou pensando em processar ele porque ele mandou as 3 embora, eu estou fazendo um trabalho de 4. E estou ganhando a mesma coisa. Eu falei assim, irmã, primeiro vamos fazer uma coisa. Vamos orar a Deus. Você não sabe o que está acontecendo. Vamos pedir para Deus abençoar, para Deus entrar nesse negócio aí e tal. Não sei se o desfecho seria isso se ela não tivesse orado. Tá? O que eu estou contando para você é que o desfecho foi dessa forma. Passam uns tempos, ela chegou lá na igreja e ela disse assim, pastor, o meu patrão me chamou e primeiro ele me agradeceu, porque eu fiquei lá, não reclamei com ele, mas foi lá reclamar comigo, né? Não reclamei com ele, nem pus ele na justiça. Porque quando o escritório começou a ficar mal, ele mandou as meninas embora e acertou as contas com elas, pagou tudo direitinho. E eu perguntei para ele, por que o senhor não me mandou? Ele falou assim, porque eu tinha certeza que você não ia me pôr na justiça. Ela falou, eu ia pôr, meu pastor que não deixou. E olha que ele não mandou nenhuma oferta lá para a igreja, né, irmão? Eu iria ter ajudado a igreja, né? E os caras acham que a gente só anda ferrando eles. É igual, por exemplo, uma pessoa vem com uma causa na justiça. Ó, pastor, estou aqui com esse processo, ora por mim. Eu oro. Sabe como vai ser a minha oração? É igual o cara quando está na igreja com a gente, aí ele pede para sair do ministério. Ó, pastor, eu estou saindo, que eu estou indo embora, não quero mais ficar aqui. Eu oro também. Sabe como é a minha oração para quem está saindo? Senhor, do mesmo jeito que esse irmão foi fiel a gente, nos ajudou aqui, ajude ele e seja fiel com ele. Se ele foi fiel, parabéns para ele, ele está abençoado. Agora, se ele for enrolado, irmão, ele está com um problemão para a vida dele. A mesma coisa que eu faço em processo. Meu Deus, aqui está esse processo. Dá o direito a quem tem. Porque se esse irmão que está reivindicando, essa pessoa que está reivindicando, tem direito, faz o direito dela chegar a ela. Tira todo o atrapalho. Tira tudo. Agora, se é aqueles também que só vai lá na empresa, meu irmão, e quer botar os outros na justiça e arrancar dinheiro deles, não vai ter minha oração para isso, não. Por quê? Porque é injusto. Como tem muita gente que, às vezes, não trabalha pelo que recebe e ainda quer aumento.
Assim como tem aqueles que trabalham e já no trabalho já é diminuído o que é combinado, é retido para ficar entesourado, como Deus está aqui condenando as pessoas que tal agem dessa forma. E caso você tenha a prestação de serviço para alguém, não faça isso. Não retém alguém que preste serviço para você, não retém o que é da pessoa, dá a César o que é de César e a Deus o que é de quem? De Deus. Então age da forma correta e ore. Por quê? Veja bem, quando Israel foi sair do Egito, o faraó propôs na verdade foram 4 propostas para Moisés, mas uma das propostas foi essa: deixe as mulheres e os idosos, as crianças, as mulheres e os idosos. As mulheres porque eles iam voltar, né, irmão? Ele sabia que Deus fez o quê? Macho e fêmea. E ia precisar das mulheres. E as crianças, porque é o futuro. E os velhos, porque é o passado. O diabo quer que você esqueça o seu passado. Nós estamos aqui hoje, sabe por causa de quê? Porque alguém passou aqui e construiu algo aqui, que ficou aqui. Sabe hoje, moça, aquela casa que você tem, a vida que você tem, alguém veio na sua frente. Foi seu pai, seu avô. Viu? Fica pensando que foi tudo, não. Tu tem o teu esforço, tua dedicação, mas tem o suor de alguém aí atrás que veio primeiro que você. Um desbravador, alguém que pagou um preço para facilitar as coisas para você. É lógico que sempre nós, por exemplo, que somos pais, é para facilitar para os filhos, mas tem uma história, não vai desprezando teu pai, teus avós, as pessoas do passado, gente que já passou aqui, que derramou suor, sangue, lágrima, perdeu tempo aqui, sofreu, igual a gente às vezes sofre, para a gente hoje estar aqui, com essa estrutura que hoje tem. Então, a gente não pode diminuir, e muito menos se apossar daquilo que é dessas pessoas. Por quê? Porque se elas clamarem, Deus vai entrar nesse negócio aí. E se você tem, por exemplo, se você se sente que você trabalha demais e deveria receber um pouco mais, ore a Deus, antes de você fazer qualquer coisa. Clame a Deus, Deus vai te ouvir. Ore. Peça a Deus para Deus abençoar, para Deus ajudar você. Receber o que de fato pelo qual você trabalha. Porque às vezes, por exemplo, você tem que entender uma coisa, irmão. Às vezes os outros, quando vai te vender uma caneta, é R$20, para comprar de você é 5. Por quê? Porque os outros gostam de diminuir você. Diminuindo o seu valor, está diminuindo você. Não diminua, não. Vá no mercado, veja qual é o preço que todo mundo está fazendo. É X, então o preço é esse também. É o preço de mercado. Não vou diminuir. Vendo por esse valor. Não, pastor, mas eu não consigo, porque ninguém está comprando. É esse o preço, não é porque o outro faz mais barato que o meu vai ser de graça. Por quê? Você não está dando valor. Inclusive, por exemplo, quer ver uma coisa? Um dia eu levei 4 cantores num evento e foram umas 2.000 e poucas pessoas só. Aí foi um cantor só, que não tinha o peso dos 4 que a gente levou, nem na balança. Deu umas 10, 15 mil pessoas no evento do cara. Eu fui perguntar ao sujeito que organizou, ele falou, pastor, é porque aqui é o seguinte, se o senhor fizer de graça, todo mundo pensa que não presta. Se o senhor cobrar, pode ser ruim, mas eles pagam. Eu falei, é? Então agora eu vou cobrar. Né? Vou cobrar. De alguns eu cobrei uma cesta básica, de outros eu cobrei uns quilos de alimento. Aí o povo foi, irmão. Porque eles entendem assim, se é de graça, não presta. Então não... Meu pai que dizia que de graça Deus fez o mundo para receber defunto, mas eu disse para meu pai depois que Deus não recebe defunto, porque Ele não é Deus de morto, Ele é Deus de vivo. Não. De graça o relógio trabalha, né, irmão? Mas você já viu que agora você tem que carregar ele, você tem que pôr pilha nele, senão ele não trabalha? Então ele não trabalha de graça, não. Ele cobra também. Né? Então, cuidado para você não reter o que é dos outros, e se o seu estiver sendo retido, ore a Deus. A resposta da sua oração
está aí. E o último conselho que eu quero te dar, Provérbios 21, versículo 20. Quem está na Bíblia aí é o Luquinhas? Ô, Lucas, que bom tu estás aqui. Muda para a linguagem de hoje, para ficar mais bonito. Está feriado hoje lá, Lucas? Fechou tudo. Olha, o Lucas, por exemplo. Eu posso contar, não? Vou contar só a parte que pode. O Lucas trabalhava, chegava aqui reclamando comigo. Poxa, pastor, estou sem tempo até de vir na igreja, queria ajudar aqui na obra, queria dar uma força aí para o senhor aí, mas não estou tendo tempo, trabalho demais, tem que bater meta todo mês, 100 e não sei quantos mil por mês. Aí eu perguntei, quanto você ganha? Não chegava nem a 5, chegava não? Por aí, né? 5 contos, 150, irmão. Ganhar 5. Jesus amado. Meu Deus. Aí eu olhei para ele assim e falei, Lucas, por que para cá, para Cuiabá não, mas por que você não vai para Várzea Grande, atravessa o rio aí? Faz igual Abraão, né? Abraão atravessou o rio. Atravessa o rio aí e abra um negócio para você lá. Eu achei que o Lucas tivesse até levado na brincadeira. Passou um mês, mais ou menos, ele chegou assim, dá para você ir lá na minha loja? Eu falei, o quê, cara? Eu já estou abrindo. Foi lá abrir uma loja. Passou uns tempinhos, dá para você ir lá, que é outra loja? Aí eu fui lá de novo. Dá para você ir de novo, que eu estou abrindo outra loja? Eu falei, rapaz, o cara vai dominar a Várzea Grande agora. Trabalhando para ele agora, né? Vender meus 100 e poucos mil, não é não, Lucas? Melhor vender para você, né? Mas o que era? Retido. Deus abençoou, só clamar. Mas o versículo está aí, ó. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Mas o insensato não. Por quê? Gasta tudo aqui? Pastor, mas o que eu ganho é pouco. Mas se no pouco você não for fiel, quem vai te confiar muito? No pouco que você ganhe, guarde um pouco dele. Guarde. Não. Vamos pegar a lógica aqui. Você trabalha no campo. Alguém já trabalhou no campo aqui? Não. Vai todo mundo agora trabalhar no agro. Você vai plantar feijão. Chega lá, irmão. A plantação, tudo dá errado. Dá ferrugem nela, né? Morre tudo. Aí você colhe lá 50 quilos de feijão. Aí você vai e come os 50 quilos de feijão. Como é que você vai plantar o outro para o ano que vem? Como você vai plantar? Você não tem mais semente, você comeu tudo. O que acontece com muita gente hoje? Em 1999, um pastor me fez essa pergunta aí, ó. Cara, você trabalha desde quando? Desde os 12 anos de idade eu fui para a roça trabalhar com meu pai na fazenda. Trabalhei, ganhei também dinheiro, irmão. Meu pai não surrupiou a gente também não, a gente ganhou, mas eu gastei, eu preferi beber. Na época eu bebi. Né? Fui para farra, festa, curti pra caramba, ó, o idiota. Deus está falando, o burro. Né? E agora está lá meu pastor me chamando de tolo na minha frente, porque ele me pergunta, de tudo que você ganhou, o que você tem guardado? Recordação. Nossa, ele abriu esse provérbio e me mostrou, irmão, eu queria um buraco para mim entrar no chão, de tanta vergonha, porque ele me chamou de tolo na classe, na fé, no amor, na bondade. E talvez você esteja fazendo o mesmo que eu. Não gaste tudo que você ganha. E não precisa você passar necessidades, privações, para guardar dinheiro. Isso é avareza. Deus te dá o suficiente. Tanto é que Jesus prometeu em Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades.
Em 2 Coríntios 9, versículo de número 10, 11 e 12, você pode olhar que ele dá semente para que semeia, para você ter o suficiente e para aumentar ainda os seus frutos, as suas colheitas. Agora aprenda a não gastar tudo que Deus lhe dá. Guarde. Começa dos pouquinhos. Seja 10 reais, vai a 10 reais. Quando Deus te vê guardando e não queimando tudo que Ele dá, Ele começa a aumentar, porque é o que Ele está dizendo aí, ó. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Versículo 11, vai lá, Lucas. Para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que se deem por nós graças a Deus. Versículo 12, para a gente poder terminar. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Então, tá vendo, você está vendo aí? As necessidades, Deus promete suprir elas. Porque Deus não quer, eu acho que é triste uma pessoa você trabalhar a vida toda e você olhar para trás e não ver resquício do seu trabalho. Não ver sobra, não ver ganho, não ver lucro do seu trabalho. Deus não quer isso para a sua vida, Deus quer te abençoar, Ele quer suprir suas necessidades, Ele quer abençoar a sua vida para você não ter falta de coisa alguma e para você ter até para você guardar, porque na casa do sábio há riqueza e fartura. Mas na casa do tolo, não, porque não é demônio, é porque ele gasta tudo o que ganha. Aí o demônio se pergunta, qual é o seu nome, demônio? Carlos Soares. Ô demônio, o que você está fazendo nessa casa? Qual é o seu nome? Carlos Soares. Gastando tudo, né? Devora, o devorador, né? Olha o devorador aí. Qual é o seu nome? Não é devorador, Carlos Soares. Ou pode ser a dona Maria, a dona Márcia, né? Dona Joana, a dona Ana. Tem alguma aqui, não? Vou falar o nome de uma que tem aqui agora. Pode ser uma Michele, né? Está gastando tudo, tá não, irmão? Tá não? Cancela os cartões, irmão. Cancela tudo. Maldade, hein? Poxa, dia do trabalho, não é não, Michele? Pô, vale a pena, né? Você trabalha tanto para isso. Chegar na igreja, o pastor falando uma coisa dessa, meu Deus. Jesus, dá o dízimo dobrado, Michele. Olha que é Michele mansinho, imagina se fosse braba. Quem é que é mais gastão? Não fala. Não se manifesta. Proibido ficar acusando os outros dentro da igreja. Nem dentro da igreja, nem lá fora. Pode não. Né? Mas eu vou te ser sincero, lá em casa, depois que eu deixei a minha mulher tomar conta das finanças, eu melhorei. Porque eu gastava mesmo assim, a torta e a roda. Depois que eu deixei aí, meu irmão, porque se você pegar na Bíblia, viu? Se você pegar na Bíblia, a função dos homens era trabalhar e as mulheres era administrar a casa. Pega Provérbios 31 para você ver. Eram as mulheres, irmão. Agora tem mulher que às vezes não tem juízo, não. Aí, né? Assim como tem homem também que não trabalha, não é não, irmãs? Tem homem também que não trabalha. Eu acho que tem que ser uma combinação, né? Os dois. Ao invés, por exemplo, tem uma coisa que às vezes eu fico triste quando o camarada diz assim, esse dinheiro é meu e a minha mulher tem o dinheiro dela. Não, quando eu casei, o dela é meu, o meu é dela. Tanto é que, se você tiver, por exemplo, né, uma casa, pode colocar no nome dos dois. Agora o carro você escolhe, no nome de um ou do outro, mas o carro é dos dois. Tanto é que os meus filhos, por exemplo, o nosso carro, irmão, não tem nada lá. Mas se eu morrer, é tudo desse. Não, é brincadeira. Mas é uma verdade. Né? Ele sempre, por exemplo, o nosso carro, o carro é nosso. A mesma coisa. De quem é esse carro? É do meu marido.
E esse é o meu. Não, esse aqui é nosso e esse aqui é nosso também. Aquele ali ele anda, esse aqui eu ando. Eu estou dando 2 carros para vocês, gente. Ninguém fala amém, não. Depois fica reclamando que o marido sai e deixa você andando na rua de Uber. Acabei de entregar aqui e vocês não querem receber. Eu não vou dar nada a ninguém mais, não. Agora eu vou economizar também. Então, aprenda a linguagem aí, ó.